Então, boa noite. Pedir para o José, então, fazer a nossa prece, antes de começar o nosso estudo dessa noite. Por favor, José. Beleza, pessoal? Vamos, então, começar o estudo de hoje. Vamos falar com Deus, fechar nossos olhos, tomar nosso coração, respirar fundo, levar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Criador. Pai de infinita bondade, infinito amor, estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Aprender um pouco mais sobre amar, perdoar, ter paciência, aprender um pouco mais sobre nós mesmos, fazer a tão necessária reforma íntima. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos. Abençoa cada uma das pessoas aqui presentes, dispostas a aprender um pouco mais. Abençoa aqueles que não estão a caminho desse encontro, desse estudo. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui conosco. Dai-nos, Senhor, força, coragem, para termos a mente aberta, o coração aberto para aquilo que vamos estudar na noite de hoje. Que possamos realmente entender um pouco mais das mensagens que André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos traz. Abençoa a nossa casa, nosso trabalho. Abençoa a equipe espiritual que faz parte desse grupo e nos auxilia. Agradecemos o tempo e a dedicação que eles nos dão nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade de estudo. Que possamos ser sempre gratos e aproveitarmos cada oportunidade de aprender, de servir e de estar mais próximo de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Obrigada, José. Então, a semana passada, a gente começou aí uma revisão do Missionário da Luz, do capítulo 12, 13 e o 14, com imagens do projeto Imagem. Só que a gente não conseguiu acabar, né? A gente fez do 12 e do 13, e aí essa semana, hoje, a gente vai terminar a revisão ali do finalzinho do 13 e do 14, faltam 10 slides, e aí depois a gente começa o capítulo 15, ok? Ok. Então, eu vou colocar aqui para a gente... Deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Conseguem? Peraí. Então, só para relembrar que esses slides, eles não são pinturas mediúnicas, tá? Não são desenhos mediúnicos. Eles são interpretação que o artista deu quando estava lendo o livro de André Luiz, né? E ela é fornecida, essas imagens são fornecidas pelo projeto Imagem. Vocês vão me desculpar, mas toda vez que alguém pede para entrar, eu tenho que sair. Desculpa, só um pouquinho, já volto lá. Então, a gente vai para o slide 29. A gente viu até o 28. Está gravado, está lá no YouTube já. Quem quiser pegar a primeira parte dessa revisão, encontra lá no YouTube, no nosso canal. E aí, hoje a gente continua por aqui. Então, aqui, vocês conseguem ver ainda, né? Yeah. Ok. Então, aqui, os espíritos construtores começam o trabalho de magnetização do corpo perispiritual, e com a intensidade das operações magnéticas, o Segismundo vai se tornando mais pálido, alguma coisa da sua forma era eliminada, era transformada, e o Alexandre solicita a cooperação mental de Segismundo e pede que ele mentalize a forma pré-infantil. Então, era preciso o maior
coloca aqui coeficiente de cooperação individual possível, né? Então, a forma perispiritual de Segismundo se tornava reduzida como a um bebê, como a um neném. A operação não foi curta nem simples. O que aconteceu com Segismundo não é regra. Cada nascimento, como cada desencarne, difere ao infinito. Então, existem espíritos que, pela elevação, dispensam a colaboração, e os mais inferiores, às vezes, precisam de cooperação mais complexa. O Alexandre recomenda aos instrutores atenção na formação do timo, a glândula indispensável na fase infantil, até que se forme a medula óssea para a produção dos corpúsculos vermelhos do sangue. E a hereditariedade, como é que funciona? Não funciona? Isso foi uma das perguntas que foi feita, né? E sim, mas o que nasce herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam um homem que renasce no corpo e no ambiente geral. As segundas resultam do trabalho individual da alma, no aperfeiçoamento de si mesma. Herculano permanecerá junto a Segismundo até os 7 anos de idade. Após o nascimento, um dos objetivos é defender o organismo feminino das forças menos dignas. Depois desse período, seguirá o nosso irmão de longe. Mas por que até os 7 anos? Somente aos 7 anos começa a presidir sozinho o processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio do perispírito. Eram 2 horas após a meia-noite. Só passar aqui para o próximo. Além dos construtores, vários amigos espirituais da família estavam presentes. Alexandre entrega o bebê, Segismundo, àquele que fora mãe de Raquel na terra. Logo após, convida todos a entrarem no aposento do casal e solicita a visita reiterada de todos no período de gestação, informando que só aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. Entraram no aposento, mais de 100 amigos ali se reuniram para prestar afetuosas homenagens. Espera aí que eu só tenho que ver quem está pedindo para entrar aqui, um segundo. Então, entraram no aposento mais de 100 amigos, ali se reuniam para prestar afetuosa homenagem. Os amigos invisíveis encheram o quarto de flores de luz, autorizados a fazê-lo após a meia-noite. Ao despertarem, Adelina e Raquel não conseguiriam fixar a lembrança perfeita, mas tudo ficaria gravado na memória interna. Alexandre cumprimenta carinhosamente o casal e, enquanto os demais os fazem, André pergunta: Segismundo, vai ter a mesma altura que tem hoje? E a fisionomia será parecida? Contornos e minucias anatômicas dependem da colaboração cromossômica do casal, mas adicionam-se as contribuições de influência mental de Raquel, atuação do próprio interessado, a atuação dos construtores como funcionários da natureza e visita das entidades amigas durante a formação do corpo. Alexandre convida todos à prece. Raquel solicita receber o filho de joelhos. De todas as entidades ali, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção. Terminada a oração, uma coroa brilhante e bela descia do alto sobre a fronte de Raquel. Seu brilho feria o olhar e ao fixá-lo, curvou-se reverente. Uma coroa de flores, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. O instrutor Alexandre fez um gesto à mãe de Raquel para que efetuasse a entrega do reencarnado aos braços de Raquel, do reencarnante, aos braços de Raquel. Raquel dava a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrima e recebeu o bebê Segismundo.
Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e Adelino se aproximou da esposa, abraçando-a e beijando-a na fronte. Foi então que Raquel apertou a forma infantil de Segismundo. Após o abraço tão amoroso, a forma perispiritual de Segismundo se liga ao perispírito de Raquel. Alexandre recomenda aos amigos presentes, com exceção dos construtores, Herculano e André, que se afastem da câmara. Eles se afastam, conduzindo Adelino confortável e feliz ao exterior. Raquel foi conduzida ao leito com infinito cuidado, acordando e experimentando no coração estranha aventura. Abraçou instintivamente o companheiro adormecido. Atravessou o espesso véu de vibrações que separa as esferas espirituais e físicas, sem conservar qualquer reminiscência precisa, mas sentiu que poderia ser mãe outra vez. Segismundo estava ligado a ela por um processo magnético, e André recebe orientação para observar de perto. Alexandre projeta a luz sobre o ventre materno e, com seu auxílio magnético, André observa a operação intrauterina. Milhões de espermatozoides corriam em busca do óvulo. André parece ser o único a não enxergar os cromossomos. Alexandre, após exame meticuloso da substância fecundante, identifica e escolhe o mais adequado, fixando nele o poder magnético próprio. O elemento focado ganha nova energia, desembaraça-se e avança rapidamente para a fecundação. Então, aqui tem uma observação da questão 344 do livro dos estudos dos espíritos para a gente estudar. A pergunta é: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta: a união começa na concepção, fecundação, mas só é completa por ocasião do nascimento. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Yeah. Para recordar aí o que a gente leu? Então, o instante exato de fecundação é da ligação do perispírito sobre o influxo luminoso magnético de Alexandre. O espermatozoide penetra o óvulo. O instrutor, como um hábil cirurgião, tocou a pequenina forma com a destra. Depois ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se impenetrava no organismo de Raquel, e a vida começou a pulsar. O espermatozoide que atinge o óvulo não é o mais apto no sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Haviam decorrido 15 minutos. Estava terminada a operação inicial de ligação. Começa o processo de divisão celular. O perispírito de Segismundo serve de forma e o organismo materno fornece o alimento. Recomeço significa volta ao princípio. Por isso, o desenvolvimento embrionário do futuro corpo de um homem não pode ser distinto de formação de um animal, começando com a forma de uma ameba, para depois surgirem os sinais da era aquática e assim por diante. Todos os períodos de transição e progresso da criatura na condição humana. O instrutor deixa André aos cuidados de Herculano. Aqui tem outra observação do Livro dos Espíritos sobre o capítulo, sobre a questão, 358, onde fala que constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação. Então fica aí para a gente ler depois. No dia seguinte, após o descanso dos afazeres diários, André regressou ao lar de Raquel. Era noite alta. O fiel amigo e os construtores, sob o comando de Apuleio, recebem André com amabilidade. Ao contrário da véspera, Raquel não passava bem e durante alguns dias permaneceria indisposta para depois se adaptar. André nota o cuidado dos construtores na formação do disco embrionário. Apuleio informa que o corpo carnal, como obra de engenharia genética, é também um edifício complexo e delicado. É urgente cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. O serviço de segmentação celular seguia o curso normal, mas cada entidade da estrutura celular recebia o toque magnético dos construtores. Necessário remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião. Como se localizou o futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel?
Ela mobilizou os poderes natural da mente, situando o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, com o automatismo conquistado em experiências multimilenárias. Duas senhoras desencarnadas amigas de Raquel e um amigo de Segismundo comparecem para uma visita. Apuleio desculpa-se, agradece a colaboração, mas informa que o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal oferece é aproveitado na magnetização celular mais urgente. Mas garante que após o 21º dia, tendo o embrião atingido a configuração básica, as visitas estarão liberadas. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel para visitação. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao corpo prendiam também Segismundo ao feto. À medida que Raquel se afastava do corpo, Segismundo também a acompanhava. Herculano não saiu de perto do corpo em formação. Um grupo de amigos do casal leva Raquel a um passeio. Alguns espíritos compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações de plantas e das flores, derramando-os sobre a mãe e o filhinho. Na questão 559 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntava em 1857 aos espíritos se eles influem em nossos pensamentos e nos nossos atos. E a resposta recebida foi muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que normalmente são eles que vos dirigem, mas sem ferir o livre-arbítrio. Nesses 9 meses, Alexandre e André Luiz entregam Segismundo aos cuidados de Raquel e voltam à colônia espiritual. Estava terminada mais uma tarefa, na esperança de que agora o trio reunido em família se harmonize. E agora aqui, acabamos com as nossas imagens. Deixa eu só parar aqui de fazer o sharing. Alguém quer comentar sobre a revisão desses 3 capítulos? Não, eu depois vejo, eu não vi, eu perdi o outro. Eu perdi o outro, os outros, depois eu vou ver na gravação no YouTube. Uhum. Sim, isso aqui foi, eu passei muito rápido, mas é porque foi apenas uma revisão dos capítulos que nós já lemos com calma, que também está lá no YouTube, para quem quiser voltar. E, mais uma vez, o transcript do projeto Imagem, que eles fornecem junto com as imagens, e colocam ali também dicas para a gente estar dando uma estudada também em conjunto com o Livro dos Espíritos. Ok? Uhum. Então, vamos para as cenas do próximo capítulo, para o capítulo 15. Então, o capítulo 15 está intitulado Fracasso. Ai, desculpa, deixa eu colocar aqui para share. Conseguem ver? Eu consigo. Vou só fazer aqui um pouco. Tá melhor, né? Aí. Quem gostaria de começar a ler, então? Eu posso ler. Ninguém que... Isso, pode ler. Então, Então. Rafael. Só um minuto. Não está mostrando a tela inteira. Você está no celular? Sim, acho que eu não vou conseguir ler por causa disso. É só virar o celular de lado e colocar para aumentar. Ver se você consegue, assim. Tá. Eu posso ler, se você quiser, tá? Tá, eu acho que vai ser melhor você ler. Eu vou tentar virar o meu celular, tá com problema. Comece então, Alex. Depois, se a Rafaela conseguir, depois vocês trocam. Por favor. Tá. Obrigada. Uhum. É um novo capítulo? É o capítulo 15. Começando agora, o fracasso. Fracasso, tá. Uhum. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo,
Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nestes últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu curso amável. O diretor sorriu, disse-me palavra de encorajamento, e quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou. Nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse, com a serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar se algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E, fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio, atenciosamente. Temos o caso Volpini. E por que Alexandre ignorasse o processo que se referia, continuou. Logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creio que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação. Isto mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e se irmanou a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuou, depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência.
Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alguém quer comentar até aqui? É interessante aí, né? Sim, eu gostaria de comentar. Interessante aí, né, a importância da mãe, né, querer receber a criança, né? E aí todo o esforço, né, do plano espiritual para salvar, né, a gestação ali. Vocês acham que é a terceira vez que esse mesmo espírito tenta reencarnar ou é outro? Pelo que eu entendi, é a terceira vez. Mesmo espírito, Pelo que eu estou entendendo, ela não se comporta como uma mãe grávida, uma pessoa grávida. Ela abusa, né? Comete abusos e aí o aborto, a gravidez não se sustenta, né? Porque ele não tem condições de suportar certas extravagâncias dela. Então, ele não está dizendo o que pode ser, mas de repente drogas, bebidas, né? Até mesmo o tabaco, o tabagismo, ou movimentar-se demais com o corpo no início da gestação, já que é uma gestação onde tem alguma fragilidade. Então, o que eu percebo é que ela é inconsciente, né? Que ela faz tudo isso e acaba provocando o aborto. Aqui ele não disse é o mesmo espírito, né? Ele disse que às vezes ela abortou ali inconscientemente, né? Por essas extravagâncias, né? Se a gente voltar no exemplo do Segismundo, ali todo aquele cuidado que você citou, José, e olha que a Raquel era assim uma mulher assim mais calma, né? Lendo aqui entre as linhas, né? Já mãe de uma criança de 3 anos, né? Que orava muito, né? Então assim uma pessoa assim mais calma e mesmo assim teve toda aquela assistência que não podia nem receber visita durante os primeiros 21 dias, né? De gestação. Então todo quão complexo né? E aí imagina uma pessoa que realmente está, né? Ele coloca aqui, olha, com o coração na esfera das emoções baixas, né? Então, que não tem esse cuidado todo, ela mesma com ela, porque o plano espiritual estava tentando ajudar, né? Mas... Já está no 7º mês, né? Já está no 7º mês. Nascer, né? 7º mês dá para nascer, né? Está no 7º mês, mas ele fala que até o espírito não tem condições para aguentar, porque ele não teve todo aquele suporte que vem dela também, né? Para ele. Lembra quando a gente leu na revisão que a gente estava fazendo, que ele estava falando da hereditariedade, e aí respondeu, sim, a hereditariedade conta, mas o que conta também é a vibração da mãe. E falou de outras coisas também, né? Mas a sintonia, o cuidado, a vibração do corpo materno. Então, quanto isso também influencia na formação do feto. Então, ele está no 7º mês de gestação ali, mas sabe lá como é que esse feto se formou, né? Os problemas que já está ali, a fragilidade que está, né? Eu acho que a atitude da mãe o fortaleceria, né, dentro do ventre materno. E do pai também é muito importante, que a gente viu isso com o Adelino, os espíritos tiveram todo o cuidado para fazer com que o Adelino aceitasse a reencarnação, porque as vibrações e o cuidado paterno também influenciariam na gestação da mãe, no desenvolvimento do feto, né? Prosseguimos ou alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo bem? Acho que é aqui, né? Depois do prazer aqui. Nosso Alexandre, né? Alex, quando você cansar e quiser que eu leia, eu posso ler. Pode ler. Vamos fazer. Mas já cansou? Não, mas é bom quando todo mundo participa, né? Quando cada um contribui com sua energia, com a sua voz, é bom. Vai lá, José, por favor. Alexandre, que me parecia muito circunspecto naquele momento, dando a ideia de que não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades.
Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Oh, isso é importante, hein? Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Muito bom, né? Lembrar disso. Com efeito, à noitinha chegávamos a Puleio, 2 companheiros dele e eu, e a uma residência confortável e de aparência distinta, provavelmente a casa, né, da moça. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Gente, 7h55, né? 19h55, né? Ok, 19h55. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Eita, nós. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. Eita. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, por que arte infernal vem resistindo o intruso? Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho trujão em nossos planos? É preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio, há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Eita, mano. Então, desde a concepção, tem 3 entidades tentando provocar o aborto, né? Mas temos conseguido muito, tornou o mais revoltado. Não creio que ele possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com quem contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes. Por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isto nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Com inflexão sinistra, né, gente? Isso nunca. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, certamente, onde levaram o efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se viu o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Puleio gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo de jardins afetivos. Muitas vezes, devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio que desintegram os nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é típico. Infelizmente, né, gente? Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei. Adelino, né, pai de Segismundo. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei. Mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Olha só, né, gente?
Então, ela tem, né, amigos, né, no plano ainda superior do nosso lar, mas devido à vibração que ela se encontra, né, ela afastou esses amigos, né? Me lembra que a gente, né? A gente faz amigos ao longo da vida, mas a gente acaba ficando mais próximo daqueles que normalmente gostam da mesma coisa que a gente gosta, faz aquilo, anda na nossa praia, né? Normalmente esses são sempre os que estão mais pertos, né? Então, aqui, eu acho que é mais ou menos isso, né? Ela está ali rodeada daqueles que tá ouvindo a mesma rádio que ela, né? E enquanto, embora ela ainda tenha outros amigos, até superiores, mas eles, como estão vibrando numa outra. Vamos usar o exemplo do rádio, estão ouvindo uma rádio diferente, uma sintonia ali diferente, né? Ela acaba por não tá se afastar, né? Deles, né? Então no primeiro momento eu achei que essas três entidades espirituais eram inimigos do reencarnante, mas na verdade eles só estão sendo egoístas, né? Não quer que o filho, se ela tiver um neném, ele vai perder a companhia, né? vai perder a amizade ali, né? Da companhia das baladas, das festas, ou sei lá o que é. Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai ou mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores, em nossa colônia espiritual, submeteram-no a tratamento para o ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Nossa, veja como que, né, a ação afetou o pai, né? Afeta o que a gente, nossas atitudes têm consequências não só para nós mesmos, quanto para outros, né? O sofrimento continua lá do outro lado, né? A gente vê um ser que a gente ama se jogando assim, né, para um caminho que a gente consegue ver que não é o melhor caminho, a gente sofre, né? E ele mesmo estando desencarnado continua sofrendo, né? E isso lhe afetou tanto ali que as entidades tiveram que colocá-lo ali neste tratamento, né? Esquecer ali a existência da culpa até que ele... Por um tempo, né? Até para não afetá-lo mais ainda do que já estava afetado, né? Então, o André continuou aqui, ó. O assunto era novo para mim. Havia, então, recurso para a aplicação do esquecimento do mundo das almas? Apulei sorriu, bondoso, e falou. Não tenha dúvida, André. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Vulpine, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores.
unindo-se voluntariamente, indicou as entidades viciosas que a cercavam, a esses adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpinho é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para essa noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância da nossa presença. Cesarina, o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpinho era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi, pela intensa anormalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver, nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Eita, nós! Depois de pensar alguns momentos, salientou: tentarei o derradeiro recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. No gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se exceder? Uma festa de aniversário, em pleno bar, não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios, mas, se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina, por invigilância dela,
Envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos de demonstrações de revolta e desagrado, que não podemos registrar aqui. E... Alguém quer comentar? Alguém quer continuar? Eu só queria comentar que situação triste, né? Tanto para ela, para a Cesarina, como para esse ser que está tentando reencarnar ali, quando ele deu ali os detalhes de como aquele feto está sendo afetado, né? Pelas escolhas aí da mãe. E que triste a gente não estar ciente ali quando ele falou no começo, que ele falou que é preciso para ser grato da luz, é preciso entender as sombras, qualquer coisa assim, eu já não me lembro ali exatamente como foi falado, mas nós todos, né, já ainda estamos andando em certos aspectos na ignorância, já andamos em outros aspectos na ignorância que hoje a gente já vê mais luz, mas como é triste, né, quando a gente percebe que a gente inconscientemente, né, ou por opção, às vezes nem é tão inconsciente, escolhe caminhos que vai não só nos causar danos, mas vai causar danos a tantos outros, né? O pai dela tá ali sofreu a um ponto tão grande que teve que ser levado ao esquecimento da própria filha no plano espiritual, mesmo que seja temporário, mas também eu achei uma situação triste ali, até um extremo para chegar naquilo, então o sofrimento dele deveria estar assim, grande, né? E o sofrimento dessa alma aí que está tentando reencarnar, que já ali, desde em estado de feto, tá tendo essas companhias ali no líquido amniótico, comendo ali todos os nutrientes. Então, realmente, como é triste e, ao mesmo tempo, como é bom ver a misericórdia de Deus também, que está sempre mandando ali a proteção, está sempre tentando nos puxar ali sair da escuridão, né? E o quão importante é a gente se avaliar, a gente ser vigilante para ver aonde é que a gente ainda falta sair da ignorância, né? Porque às vezes a gente também faz coisas não tão certas pela ignorância, outras por sabendo que é errado, mas pelas escolhas, né? Mas esse capítulo realmente está me fazendo aqui pensar num monte de coisa aí, desculpa. No caso dela, tem, claro, um elemento de ignorância, mas eu acho também que há mais descaso com ela mesma, descaso com a gravidez, porque já é a terceira gravidez, né? Ela já teve 2 abortos, já, né? E ela parece que continua, não está nem aí, vai sair, vai para a festa no bar, né? Então, assim, ela tem, claro que ela tem uma certa ignorância, desconhece, né, algumas coisas, mas ela também tem um descaso opcional com o estado dela, mesmo tendo já sofrido 2 abortos, né? Ou seja, parece que as 2 perdas que ela teve não ensinaram nada, né? Porque ela está indo pela terceira vez pelo caminho de que vai levar à perda da terceira gestação. Sem a gente contar da obsessão, né? Porque ela Sim, tem 3 amigos ali, 3 amigos a acompanhando. Meu Deus, que loucura. Nossa, que loucura. Alguém mais quer comentar ou querem continuar? Você quer que eu continue, José Magalhães? Sim, por favor.
Onde é que você parou, José? Foi aqui, né? Não pondera o futuro? Foi? Não lembro. Agora eu mexi. Desculpa. Não era interpelada deixando se envolver pela influência, não? É? Deve ter sido. Continua daqui, então. Tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Von Pine se mantinha em franca posição de negativa impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou de caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Nossa. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfume, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus. Voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas surgiram no carro célere. Mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste. O chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. Nada mais têm que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim significativamente, acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Olha, até eles, né, ficam abalados, né, atacados, afetados, né, por coisas tristes que acontecem, né. Vamos ficar por aqui, Alexa. Falta 6 minutinhos. Tá bom. E acho que aqui depois ele já vai entrar em pormenores mais do que vai acontecer com o Volpini. Alguém quer comentar alguma coisa desse capítulo? Acho que está tudo tão claro, né? É muito triste, né? Sempre é triste. É muito triste, mas toda esta situação, mas eu acho que acontece muito frequentemente na vida urbana das pessoas mais jovens, não é? Aqueles anos iniciais, quando não têm formação espírita ou religiosa ou apoio. Há muitas jovens no nosso meio, não é? Em que têm assim uma vida extremamente atribulada, cheia desse tipo de atitude arrogante. Não é bem arrogante, é ignorante, não é? Dá a impressão que estão obsediadas. Até estão. Mas nota-se muito nos primeiros anos de vida das pessoas em que, assim, que vivem assim, não se calhar não tanto no campo, mas nas grandes cidades, uma espécie de falta de focos. Quantas pessoas não fazem abortos, não é? O aborto é legal hoje em dia, não é? E se envolvem com sexo, não é? Assim, muito, muito calmamente, porque antigamente passou-se de um extremo para o outro, não é? O Divaldo fala muito nisso, não é? Na evolução das últimas gerações, 30 ou 40 anos, e afeta bastante as jovens de hoje, não é? Começam a ter sexo muito cedo,
acabam por fazer abortos, nem sequer pensam nisso. Aliás, a sociedade, neste momento, aceita o aborto, não é? Como medida contraceptiva. Tentam fazer depois que a criança nasça, mas o aborto é uma contraceptiva legal, não é? E então há assim muito sofrimento nisso tudo, não é? Muita perdição de alguma forma de comportamento e falta de responsabilidade por ignorância também, não é? Porque as pessoas, a partir do momento em que a sociedade aceita ou há apelativos para isso, apelativos não, apaziguamento para essas coisas, as pessoas que que não se interessam muito pela espiritualidade acham isso normal, fazer 2, 3 abortos, olha, aconteceu, que chatice. E nem sequer se afetam, não afetam muito, não ficam muito afetadas, não é? Começa a ficar padronizado essa vida normal, não é? Da sexualidade, da possibilidade dos abortos. Isso é um bocadinho triste também. Por ignorância, de facto, de saber como as coisas funcionam e como as coisas têm repercussões para cima e de cima para baixo e de baixo para cima, não é? Com certeza. E tudo isto faz-nos pensar, e era interessante que houvessem muitas jovens que soubessem como é que estas coisas funcionam, porque afinal o livro só nos está a indicar situações que aconteceram e acontecem, refletem-se no dia a dia. Por isso que é importante, nós que hoje já enxergamos um pouquinho melhor, que possamos passar essas coisas para as pessoas que ainda não conseguem enxergar isso, né? É verdade. O nosso papel é esse, não é julgar, nem generalizar as situações, né, de que cada um passa, lembrando que nós também um dia podemos ter passado por aí, a gente não sabe, né? Mas o que a gente pode fazer é duas coisas: a oração, que tem um poder enorme, né? Que nós sabemos, e a divulgação, né? Quanto mais a gente puder ajudar aí as pessoas a também poder enxergar o pouco que a gente enxerga hoje, que a gente também ainda tem muito que a gente ainda está na escuridão, né? A gente ainda tem bastante para aprender, mas o pouco que a gente já sabe, ou a gente poder passar, né? Como essa senhora teve a passar ali por 2 horas a conversar com ela, tentar. De certeza, uma sementinha plantou ali naquele coração. Pode ser que não salve o Volpini, eu não sei, eu não li, né? Mas pelo tudo que está acontecendo ali, me parece que o Volpini realmente não vai, dessa vez, encarnar. Mas eu tenho certeza que uma sementinha ali daquela conversa de 2 horas foi plantada e que um dia ali vai começar a brotar e aquela moça vai conseguir perceber, né, o que fez, a ignorância, as atitudes que ela escolheu. E é assim, a gente vai se enganando e vai acertando, né? E é assim que a gente vai evoluindo. E eu não estou dizendo isso com excuse de que as pessoas vão fazer e podem fazer porque são ignorantes, não é isso. Eu quero dizer no sentido de que todos nós erramos de alguma forma, pode não ser assim, mas de outra, e que o nosso papel é tentar levar essa consciência, né, para as futuras mães que não façam. Nosso papel como mãe, por exemplo, como tia, como amiga, como colega, como profissional da saúde, né, e como espírita. Dar apoio às jovens grávidas também é muito importante, porque muitas jovens, se elas tivessem recebido uma palavra de apoio, talvez não teriam feito o aborto, não fariam, né? Antigamente havia muita condenação, né? Ao invés de apoio. Eu acho interessante que só se condenava a mãe, né? O pai não sofria críticas, nada. Sempre a mãe. A Rafaela quer falar, estou vendo a mão dela aqui. Oi, Rafaela, pode falar. Tá, não, era... Muitas vezes esse espírito reencarnante que está ligado à mãe em desequilíbrio, esse espírito no passado, ele foi gerador de situações que levaram essa mãe a ter os apegos materiais que ela tem agora.
E agora é com ele que é necessário o reajuste, o reacerto, e ele, muitas vezes, esse espírito reencarnante foi um obsessor no passado, que concretizou, muitas vezes, o declínio daquele espírito em outras vidas. E consciente ou inconsciente, muitas vezes esse declínio não é uma coisa que ele queria destruir tal espírito, mas ele ficou perto e as duas almas foram e começaram a entrar em desequilíbrio. Então, é uma forma de reajuste também. Extremamente doloroso, mas é uma forma de reajuste. E muitas vezes os espíritos saem daquela... Quando eles, infelizmente, desencarnam como feto e não conseguem se aproximar da mãe devido aos desequilíbrios, não aborto, como aborto espontâneo, muitas dessas memórias, elas voltam. Tem casos e casos, com contato, né? Com aquela que foi um personagem do seu passado. Então, por isso que o esquecimento é uma opção que ajuda muitos espíritos a reencarnar. Bom, gente, tá muito bom o nosso estudo, mas já passou das 9, então se a gente puder encerrar hoje, a gente continua daqui na semana que vem. A gente continua nesse capítulo, página 163, que não acabou ainda. Também não falta muito, falta só uma página para a gente ver o que acontece ali e aprender um pouquinho mais, né? Vamos encerrando então, vamos fechando os nossos olhos e usando essa oportunidade para agradecermos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso querido Mestre, pela oportunidade de nos reunirmos nessa plataforma para estudarmos juntos, compartilhar reflexões, experiências, ideias e juntos aprendermos. Agradecemos pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que tanto nos consola, que tantas respostas nos dá, que tanto nos ilumina, que tanto nos ajuda nessa caminhada tão complexa. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais, nossos mentores, os benfeitores deste grupo, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua paciência, e também aos nossos amigos de muitas datas ou de sintonia, que se fazem presente, que conosco caminham, que eles possam aprender conosco, que eles possam progredir conosco, que eles possam aprender a amar, a perdoar junto conosco. E que cada vez mais saiamos da escuridão, da ignorância, e que possamos estar mais conscientes na luz de Cristo. Então vamos assim, pedindo a permissão para encerrarmos este estudo dessa noite, saindo, deixando essa plataforma com o coração cheio de gratidão. E que possamos todos nos reunirmos novamente, de hoje a uma semana, para continuarmos esses estudos. Que assim seja, Senhor. Amém. Vou só parar a gravação aqui.